Mourão Teixeira foi professor de patologia na Faculdade de Medicina. Eu fui o seu aluno. A disciplina era uma disciplina muito bem dada e nós nos entusiasmávamos muito pela disciplina, porque o Dr. Gilmar tinha uma maneira toda especial de fornecer os conhecimentos para a gente. Ele era um homem muito versátil, era um homem de uma voz, de um vozeirão, como a gente diz, que enchia a sala de aula e enchia todos nós de muito entusiasmo. Nós temos da presença do Dr. Gilmar na faculdade uma recordação muito grande, porque logo que ele largou a faculdade para ir para outras funções que ele foi chamado para exercer, uma saudosa memória de tudo aquilo que eu vivi do meu primeiro ano ao meu 6º ano de faculdade. E o Dr. Gilmar é aquela pessoa que marcou a gente. E ele é uma marca tão grande que nós estamos aqui na presença dele para que essa palestra, essa conversa que nós vamos ter com ele, já é um preparo, Dr. Gilmar, para os 70 anos da faculdade, que é para o ano. Então nós já estamos preparando com antecedência muito grande para que os 70 anos da faculdade seja um brilho muito grande perante a comunidade e os alunos atuais da Faculdade de Medicina conheçam o que foi a fundação, o que foi o sacrifício de um bando de jovens como vocês eram na época. O senhor talvez tivesse uns 25, 26 anos de idade quando entrou na jogada da fundação da Faculdade de Medicina, e nós temos uma lembrança muito grande de tudo aquilo que nós vivemos do ano de 57 até o ano de 2002, quando eu fiquei na Faculdade de Medicina e me aposentaram, porque eu completei 70 anos e quando a gente completa os 70 tem que ir embora. Embora que a gente tenha a lucidez que eu ainda tenho, a vontade que eu tinha de permanecer, mas infelizmente não foi possível, dada a lei que exige o afastamento dos 70 anos. Mas nós ficamos muito felizes de estar aqui perante o senhor, com 98 anos de idade, para nos dar umas respostas de um questionário que foi feito para a moçada da Faculdade de Medicina atual, saber o que foi a Faculdade de Medicina, quem foram os professores da Faculdade de Medicina e principalmente quem é o Dr. Gilmar Mourão Teixeira, um homem de 98 anos de idade, mas cheio de brilho ainda e cheio de muita vontade. Então a gente queria que o senhor desse uma introdução antes da gente fazer as perguntas, ou o senhor quer que a gente formule logo as perguntas que nós temos aqui? Meu caro professor Elias, realmente é uma imensa satisfação poder descrever alguns dos episódios mais importantes que caracterizaram a vida da Faculdade de Medicina. Na década de 1940, quando os movimentos para concretização da fundação da faculdade se realizaram, no Nordeste do Brasil havia apenas 2 escolas de medicina. A da Bahia, fundada em 1808, a primeira do Brasil, e a do Recife, onde o senhor saiu, onde eu me graduei, fundada em 1919. Já se vê que toda essa região tinha uma carência muito grande de uma escola formadora de médicos. Os movimentos que sempre levam à fundação de uma instituição de ensino superior, sobretudo em regiões carentes dessas instituições, sempre obedecem a 3 forças, por dizer assim: a força dos profissionais da categoria, a força do Estado, quer dizer, das autoridades, e a pressão social, que geralmente se exerce através da mídia. No caso da fundação da Faculdade de Medicina, a iniciativa foi dos médicos, que liderados pelo professor Jurandir Picanso, um idealizador, um homem de visão extraordinária, que teve
à disposição de, em 1947, convocar praticamente a elite médica do Ceará para uma reunião em sua casa, a fim de discutir as bases da fundação da faculdade. Foi tão entusiasta essa reunião que nela própria foi criada a Sociedade Promotora da Faculdade de Medicina. E neste mesmo ano, o entusiasmo foi tal que neste mesmo ano a sociedade se transformou no Instituto de Ensino Médico, que era uma instituição privada e que conduziu as demarches todas para a fundação da faculdade, e se realizou com a sua primeira aula inaugural, em 1948. Houve, no entanto, o que se podia considerar uma semente lançada antes, que foi o fato de ter passado por Fortaleza o professor Antônio Austragésilo, que era uma exponência na medicina brasileira, professor da Faculdade de Medicina da então Universidade do Brasil, que aconselhou ao Dr. Jurandir Picanço, seu discípulo e amigo, aconselhou a fundar uma faculdade de medicina no Ceará. Depois, o outro fato importante foi o Instituto, foi a realização no Ceará do primeiro Congresso de Médicos Católicos Brasileiros. Nessa reunião, o assunto também foi tratado. Posteriormente, então, já em 1947, fez-se a reunião da residência do Dr. Jurandir e, finalmente, a aprovação pelo Estado do então governador Faustino de Albuquerque e também, inclusive, do presidente da República, Eurico Dutra, que deu o apoio quando o Dr. Jurandir Picanço foi recebido por ele, levando o relatório do Congresso dos Médicos Católicos. Esse é um resumo, vamos dizer assim, dos pródromos e realmente da faculdade, da fundação da faculdade. A gente sempre comenta assim que na época, bom, o Ceará ainda continua um estado que não é muito desenvolvido, mas nós achamos que na época quem idealizou, como vocês idealizaram, a fundação da Faculdade de Medicina, num lugar pobre como era o Ceará. O Nordeste todo era pobre, mas o Ceará era ainda muito mais pobre do que alguns estados do Nordeste. Aquilo era coisa de herói. E nós consideramos vocês, os fundadores da Faculdade de Medicina, verdadeiros heróis. Porque fundar uma Faculdade de Medicina em 1947, no Ceará, se a gente está no ano 2017, quase 70 anos depois, e a gente ainda sente que o Ceará ainda é claudicante, imagina naquela época a dificuldade que não foi pensar numa faculdade de medicina, fundar uma faculdade de medicina e fazer dela o que ela é hoje, uma faculdade de nome nacional. Nós estamos dizendo aqui, doutor Gilmário, que nós consideramos os fundadores da faculdade verdadeiros heróis, porque o Ceará, em pleno 2017, ainda é um estado carente demais. É um estado que parece assim que é um enteado do governo federal. Imagina naquela época, em 1947, quando o Ceará ainda era uma província, e a gente conseguir que homens como vocês fizessem um movimento e fundassem uma faculdade de medicina que hoje é uma faculdade de muita expressão a nível do ensino médico nacional. Elias, deixe-me fazer de início já um reparo. Eu sou o único professor da Faculdade de Medicina que não fui titular, não fui fundador da faculdade. Quer dizer, como professor titular, não fui fundador. Porque realmente eu fui nomeado em 1950 assistente de patologia geral, do qual era professor o Dr. Tarcísio Soriano Aderal.
Então eu ingressei na faculdade como assistente, já depois que a faculdade havia iniciado. No entanto, tinha acompanhado todos os movimentos para a fundação e havia me integrado perfeitamente com o grupo de professores que foram realmente os fundadores. Então, eu tenho, além de ser o último sobrevivente dos 37 catedráticos que foram nomeados quando da federalização da faculdade, eu vou ser o único sobrevivente, eu também sou o único que não fui fundador como professor. Não foi um movimento direto, foi chamado quando a disciplina de patologia ia ser institucionalizada, que era no 3º ano, que foi o ano que nós fizemos patologia com o senhor. Nós temos outra pergunta aqui: que apreciação o senhor faz do professorado que entrou no movimento da fundação da Faculdade de Medicina e que ocuparam cadeiras, que foram catedráticos daquelas disciplinas? Eu sei bem assim que a fundação tiveram 5 homens, a fundação foi assim, 5 homens tiveram um envolvimento muito grande: Valdemar de Alcântara, Nilton Gonçalves, Walter Cantídio, Zé Carlos Ribeiro, né, e Jurandir Picanço, que foi o grande mestre da banda. Então a gente sabe assim que eles 5 levaram de roldão a fundação da faculdade, e que depois foram sendo chamados pessoas para ocupar as possíveis cátedras que no futuro seriam criadas. E a gente queria saber assim da apreciação que o senhor faz. Eu sei bem assim, por exemplo, no primeiro semestre nós tínhamos anatomia, que era o doutor Saraiva Leão, e o doutor Josa Magalhães, que era o professor de histologia. Aí a gente queria assim, que o senhor fizesse uma apreciação geral do que foram os professores escolhidos para ficar nessas disciplinas. Indiscutivelmente, como você diz, Elias, era um grupo de heróis. Eram homens que eram um tanto visionários e tinham muito de missionários, porque era o desempenho de funções para as quais eles iam prestar uma contribuição voluntária. E muitas vezes tiveram, inclusive, que se cotizarem para atender a certas necessidades da faculdade. Esses homens, como você lembrou, estão muito bem representados em uma fotografia que ao meu tempo existia na faculdade. Ainda existe. Onde estão, que nós chamávamos a foto dos 5. Dos 5 grandes. Dos 5. Então nessa foto se vê Jurandir Picanço, o idealizador, o homem capaz de transformar sonhos em realidade. Dr. Valdemar Alcântara, um político de grande visão social. O Dr. Zé Carlos Ribeiro, uma espécie de guardião das normas, dos regulamentos da administração e, sobretudo, um zelador pelo cumprimento da qualidade do ensino, haja vista a sua participação no rigor dos exames vestibulares. O doutor Nilton Gonçalves, que era um intelectual, muito entusiasta da cultura alemã, e o doutor Cantídio, homem, um ser político, a bem dizer, um ser político, cheio de habilidades especiais para a solução de problemas, graças às boas fontes com que contava, boas fontes de informação com que contava. Esse grupo de professores estão ali por um acaso. Eles representam muito bem todo o grande grupo realmente que conduziu a faculdade
aos destinos que ela teve. E foi exatamente esse espírito de união, o ideal que todos abraçaram, que levaram a esse sucesso que foi a Faculdade de Medicina, que cedo, muito cedo, se consagrou no meio como uma escola realmente promissora e que deu realmente muitos frutos, onde muitos dos ali formados ocuparam e ocupam posições destacadas não só no Brasil, mas inclusive no exterior. Assim, o senhor poderia citar assim, aspectos pontuais da carreira do senhor dentro da Faculdade de Medicina e posteriormente, quando o senhor sai da faculdade, foi ocupar cargos lá fora? A minha admissão ao corpo de professores da faculdade se deveu a um fato fortuito. Conversando com o José Carlos Ribeiro, contei a ele um episódio da minha vida na Faculdade de Medicina do Recife. Quando eu concluí o curso de Medicina em 1948, o professor Bezerra Coutinho, que era considerado das maiores expressões da pesquisa médica, sobretudo em Pernambuco. E era um professor rigoroso, extremamente rigoroso. O professor Coutinho me convidou, quando eu terminei o curso, para que ficasse em Pernambuco, que eu ingressaria na sua equipe da Cátedra de Patologia Geral da Faculdade de Medicina. Declinei do convite, porque tinha já decisões de voltar para o Ceará, onde estava toda a minha família, e eu tinha realmente interesses em me desenvolver por aqui. Então, Zé Carlos Ribeiro, ao ouvir esse meu depoimento, disse: aguarde um pouco. Falou com o professor Tarcísio Soriano Aderaldo, e pouco tempo depois me voltou e disse-me: o Tarcísio vai lhe indicar para assistente. Você será o assistente de patologia geral. Aí comecei então em 1950 como assistente de patologia geral. Em 1952, já o professor Tarcísio havia desistido de lecionar na faculdade. Então, eu me encontrei na situação de ser nomeado pelo Conselho Técnico-Administrativo da faculdade como professor de patologia geral. Quer dizer, passei de assistente a professor em 1952. Em 1954, com a ocasião da criação da Universidade do Ceará, a Faculdade de Medicina, por consequência, se federalizou. Nessa oportunidade, todos os professores que eram professores de cátedras da faculdade foram nomeados como professor catedrático interino pelo presidente da República. Ato que só foi assinado em 1959 pelo presidente Juscelino Kubitschek. Tem aqui o título com a assinatura do presidente Juscelino.